Ora, boa tarde a todos. Primeiro que tudo, um grande obrigado por estarem aqui hoje, por nos virem apoiar e por todos que apoiaram este projeto. Passarei agora a palavra à professora Cláudia Fischer, que vos poderá dar uma introdução muito melhor que a minha. Boa tarde, muito obrigada por estarem aqui connosco a partilhar este momento de enorme alegria. Isto é para mim um momento alto da minha vida profissional, devo dizê-lo. Estamos aqui hoje a celebrar os 100 anos, o primeiro centenário da estreia do filme Nosferatu, Symphonie des Grauens, de Friedrich Wilhelm Murnau, que estreou em 1922. O ponto de partida era este. Eu vou hoje, agora vou falar só alguns minutos, vou dizer um pouco como é que está pensada a tarde e a noite de hoje. Passarei depois aos agradecimentos, que são muitos, mas gostava só de fazer aqui, partilhar convosco, que conhecem bem os participantes, um pouco a gênese, como é que isto surgiu. Este evento, no fundo, é um fruto tardio e muito gratificante de um seminário de mestrado que dei o ano passado, com um grupo fantástico que infelizmente só contactei nas aulas através de Zoom, porque estávamos em plena pandemia. É verdade, é verdade. E este ano, ou seja, já em dezembro, final de 2021, pensei o que é que nós poderíamos fazer este ano que efeméride. E claro que Nosferatu era uma ideia que eu tinha em mente, e eu queria muito ter como colaboradores alguns dos elementos desse grupo com quem gostei tanto de trabalhar. Portanto, lembrei-me da Patrícia, que por coincidência na altura estava a publicar o seu conto nesta antologia, Sangue Novo, e que me convidou para ir ao lançamento, e tivemos uma primeira conversa muito, muito informal em dezembro, e propus que chamássemos à equipa outro elemento daquele grupo. E então a Alexis entrou pouco depois na equipa, e foi nessa altura que o projeto levantou voo. Literalmente, voo mesmo. Levantou voo, porquê? Porque a minha ideia era muito modesta, era simplesmente passar o filme e dizer umas palavras sobre o filme e tal. E o projeto foi crescendo e foi se tornando cada vez mais rico em ideias. A Patrícia e o Alexis, como vocês sabem, que já está partilhado nas redes e nos canais de divulgação, é que são os organizadores, porque eu depois deixei nas mãos deles completamente a organização deste evento. Eles é que tiveram a ideia de criar uma mesa de oradores que vamos ter daqui a pouco, às 4 da tarde, que já passaram, está prevista esta conversa, com os painéis com estes oradores, que depois serão devidamente apresentados pela Patrícia e pelo Alexis. Às 18 horas, depois de uma pausa para café, vamos ter uma mesa redonda com os artistas convidados. Porquê? Porque a Patrícia e o Alexis tiveram a ideia excelente de fazer um call for artwork, ou seja, uma chamada de artistas, convidando artistas portugueses e não só a criarem objetos, obras de arte originais só para este evento. Portanto, podem imaginar a emoção que é para mim quando vimos que houve 14 submissões? 15 submissões? 15. E termos o prazer de poder conversar com essas pessoas. Aliás, naquela mesa que está lá ao fundo, depois no intervalo podem dar uma vista de olhos, fizemos pequenos cartazes que dizem respeito a esses diferentes... A diversidade é enorme, tivemos contos, microcontos, poemas, tivemos gravações de canções, tivemos curtas-metragens, animações, ilustrações, BDs. Ou seja, Nosferatu continua a inspirar e fortemente. E pronto, eu não quero aqui spoiler, eu não quero dizer nada, mas depois vamos conversar sobre estes diferentes ecos, estas reverberações que houve.
Pronto, isto quanto à gênese, portanto, a ideia surgiu assim como uma sementezinha pequenina, porque eu acho que faz todo o sentido celebrarmos esta obra, porque é uma precursora do cinema de terror, não só alemão, e por isso acho que é importante, se puderem, ficarem para o visionamento do filme às 9h30, depois do intervalo para jantar, para o poder ver. Eu vi-o numa grande sala na altura, na Cinemateca, não é em 1922. Seria um bocadinho preocupante se fosse em 1922. Eu não podia também ter visto, porque o próprio filme teve uma gênese também muito complicada, e eu não vou contar isso agora. Antes do filme vou fazer uma pequenina introdução sobre o percurso acidentado deste filme, que depois foi proibido, que foi queimado, porque não tinha os direitos de adaptação do romance do Bram Stoker. Bom, então, este processo durou então 6 meses, foram 6 meses que envolveram, a primeira palavra que me ocorre é muita burocracia. Muita burocracia, Sim, exatamente. é verdade, envolveu muita burocracia, envolveu muitos altos e baixos, muitos sobressaltos, muitos obstáculos, mas também imensas alegrias, e a minha maior alegria é estarmos aqui. Eu nem sem imagino, dúvida, sem eu não dúvida. caibo em mim. Finalmente quero agradecer, quero passar aos agradecimentos, porque nada disto teria sido possível ou seria possível sem podermos contar com o apoio generoso de tantas pessoas. Antes de mais, o Cinema São Jorge, que generosamente nos cedeu esta sala, na pessoa do Pedro Vieira, que penso que não está aqui presente, mas que imediatamente nos recebeu com alegria e com generosidade, e que nos permitiu que usássemos este espaço. Agradecemos à EGEAC também, e a todos os técnicos, todos os funcionários que aqui trabalham, que colaboraram e que nos receberam aqui várias vezes. Não estamos aqui só hoje, viemos aqui várias vezes. Várias vezes. Quero agradecer também ao DAAD, que é o Serviço de Intercâmbio Académico Alemão, cujo logótipo não aparecia, mas que ajudou a financiar este evento, e ajudou também a financiar este evento a FCT, a qual está, portanto, da qual depende de certa maneira o nosso Centro de Estudos Comparatistas. Portanto, esta é uma iniciativa que surge de uma ligação entre o Centro de Estudos Comparatistas, do qual Alexis e Patrícia são estudantes. Eles estão a fazer um mestrado, eles estão a fazer uma tese, e contudo tiveram aqui 6 meses a trabalhar duro para pôr isto em pé. E o Departamento de Estudos Germanísticos, cuja diretora está presente e que vai ser uma das oradoras, e o que faz sentido, porque eu faço parte de ambos, e também porque Nosferatu é um exemplo É um marco no cinema alemão. Exatamente, o cinema alemão, do cinema expressionista alemão, como havemos de ouvir daqui a pouco, mas também porque é um objeto de interartes, não é? Em que interagem a imagem em movimento. Estamos no nascimento do cinema mesmo, ainda não tínhamos o cinema sonoro, já tinha sido inventado, mas ainda não estava implementado. E era o que eu queria dizer, o visionamento do filme vai ser numa versão restaurada, com intertítulos em inglês. Pronto, não vai ser em alemão nem em português, mas eu penso que com inglês. Porquê? Porque é a versão que tem a melhor qualidade. Portanto, agradecemos também à Fundação Murnau, que nos permitiu a projeção do filme. Queremos também agradecer aos parceiros de comunicação, a revista académica Extrema, o portal de informação sobre o terror em Portugal, Fábrica do Terror, muito obrigada, e o Núcleo de Cinema e Vídeo da Faculdade de Letras, Nocivo. Também agradecer muito aos voluntários, alguns do Núcleo de Língua e Cultura Alemã, que é recém-criado, e outros voluntários, antigos alunos
deste seminário. Queremos agradecer também ao Instituto Goethe, de Lisboa, que foi um dos primeiros parceiros hipotéticos anfitriões e que acabaram por aceder e por oferecer o seu espaço, mas depois nós já estávamos em conversações com São Jorge, mas queremos agradecer também ao Instituto Goethe e queria agradecer também, last but not least, não é? Aos artistas que responderam de forma tão criativa, com tanta qualidade a esta chamada. O tempo não foi muito longo, mas conseguiram enviar-nos exemplos que vamos ter todo o gosto em partilhar aqui. E agradeço finalmente à Patrícia e ao Alexis, vocês encheram-me o coração, vocês superaram imensamente as minhas expectativas, os meus sonhos do que é que isto poderia ser e pronto, estão de parabéns. Então, a Patrícia e o Alexis vão moderar esta ronda, portanto eu convido os oradores a juntarem-se a nós. Vamos então apresentar-vos. Temos a subir neste momento a nossa vertente académica, a professora Luísa Afonso Soares, que, como já foi dito, é diretora do Departamento de Estudos Germanísticos e, diria eu acima disso, é professora de cinema alemão e que faz com muito gosto há muitos anos. Depois, ao seu lado, temos o investigador de estudos ibéricos e um grande entusiasta do terror, o professor Santiago. E depois temos um painel de 3 talentosos galardoados, que é um prazer ter-vos convosco, ter-vos aqui connosco e de estarmos convosco também. E temos aqui, primeiramente, a Sandra Henriques, que é cofundadora da Fábrica do Terror e escritora. E a seguir temos... Olá, temos o escritor, historiador e autor de banda desenhada David Soares. Muito obrigado por estarem aqui todos. Obrigado. E finalmente temos o realizador e diretor de fotografia e fotógrafo e também autor e argumentista Paulo Oliveira. Muito obrigada a todos por estarem aqui. E então, se calhar damos início agora... Claro que sim, vamos a isso. A primeira pergunta da tarde vai então para a professora Luísa. Muito boa tarde, muito obrigada por estar aqui. Será que poderia explicar de forma acessível o que é o cinema do expressionismo alemão e como é que o Nosferatu se enquadra dentro desta tradição? Bem, boa tarde a todos e a todas. Tem que ser, hein? Acho que é melhor. Não me ouvem lá? Não. Ok. Seja com o microfone, então. Boa tarde, quero agradecer o convite e a confiança depositada. Espero não desiludir toda esta confiança. Uma pequena correção, eu não sou de cinema à mão, eu leciono cinema à mão. Exato. Que é um bocadinho diferente. Eu sou de literatura e cultura alemã. É verdade. É essa a minha área de formação. O cinema à mão foi-se integrando na minha vida e acabei por abrir essa cadeira na Faculdade de Letras há alguns anos, é certo, mas não sou de cinema à mão com esse rigor com que gostaria. Portanto, obrigada pelo convite. A pergunta é ambiciosa, é muito ampla, talvez demasiado ampla, mas eu vou tentar responder. Eu bem trouxe aqui um roteiro, mas provavelmente não vale a pena. Vamos falar assim, sem roteiro. Primeiro ponto, que é uma espécie de aviso à navegação. A ideia de que Nosferatu é um filme do expressionismo alemão não é absolutamente consensual. O expressionismo tem sido, nas 2 últimas décadas, sobretudo, alvo de intensos estudos na academia em geral, mas também na área do cinema enquanto arte. E cada vez mais há uma tendência para levantar pontas do Nosferatu que não são necessariamente expressionistas. Portanto, creio que esse aviso à navegação é importante, porque imaginem, daqui a uns dias estão a ler qualquer
artigo sobre o Nosferatu, não é este cinema expressionista. É e não é. Isto é, cada vez mais se pretende desconstruir essa arrumação muito, muito clara. O que é que eu hoje vou aqui admitir? Vou admitir que, efetivamente, o Nosferatu pode ser um exemplo do que chama hoje cinema alemão, ou do expressionismo alemão, em sentido muito, muito amplo. Pode, não obrigatoriamente, porque ele pode ser lido simplesmente como uma fantasia romântica, por exemplo, e o romantismo alemão atravessa muito este filme nos seus motivos mais visíveis. Mas nós queremos hoje lê-lo como exemplo da linguagem expressionista, e é isso que eu proponho aqui e que assumo esse risco, abrindo, no entanto, a possibilidade de outras perspectivas. A pergunta que a Patrícia me colocou, como digo, é muito ampla, ambiciosa, obriga a uma reflexão prévia, mais uma. Aqui não é um aviso à navegação, é uma reflexão prévia. É impensável, pelo menos para mim, que sou de literatura, não sou de cinema, mas é impensável para mim pensar no Nosferatu sem o enquadrar no tempo e no espaço, sem pensar no seu contexto. O Nosferatu, como a professora Cláudia já o disse, é de 1922, ou seja, pleno pós-guerra. E é essa ideia de colapso, de exaustão, de desânimo, de insegurança, de intranquilidade, de medo, que atravessa todo o filme. E que atravessa parcialmente também o cinema daquela década. Eu digo parcialmente porque a década de 20 não foi só cinema expressionista. Há mais cinema para além do cinema expressionista. A nós interessa-nos, sobretudo, esse estado de espírito da Alemanha da década de 20, que acaba de assistir ao colapso do Império e ao erguer de uma república. A República de Weimar, que irá até 1933, quando Hitler toma o poder. É uma época de transição, é uma época de grande insegurança, insegurança política, económica, social, cultural e anímica, poderíamos dizer. E ocorre-me apenas, ou para definir este contexto, que na psicanálise poderia ser classificado como situação de stress pós-traumático, mas há um pensador alemão que disse de uma forma muito clara: os soldados regressaram e a guerra regressou com eles. A guerra regressou com eles nesse sentido que ela se inscreveu, se integrou no espírito dos alemães. Portanto, é neste ambiente, neste desencanto, neste medo e neste luto, porque em 1922, 20, 21, 22 ainda se faz o luto das perdas humanas e da perda do espaço. Eu acho que isso é essencial para nós compreendermos como é que irrompe o expressionismo, primeiro nas artes plásticas e na literatura, e depois, sim, então, no cinema. A professora Cláudia falava há pouco no enquadramento interartístico deste filme, e corresponde muito a esta década de 20, este diálogo entre artes plásticas, cinema, literatura, teatro. E o teatro é também muito importante em Nosferatu. Portanto, é neste contexto. O que é o expressionismo alemão? Eu já chego ao Nosferatu, prometo. Chegarei lá. O que é o expressionismo? Terei que pegar naquilo que é quase o lema ou o rótulo mais óbvio
que foi dado ao expressionismo por uma mulher, uma historiadora de arte, crítica de cinema, Lotte Eisner é o seu nome, uma mulher judia que, como muitos judeus, deixou a sua pátria e foi viver para a França. E hoje em dia ela é apresentada como uma intelectual francesa, o que é uma pena, na verdade, até porque o seu nome denuncia bem a sua origem alemã. E ela diz, ela escreveu uma das obras seminais, um dos estudos fundamentais para o expressionismo, que se chama justamente, traduzindo de forma simples, chama-se O Ecrã Demoníaco. É um estudo sobre o expressionismo e, sobretudo, a sua relação com o teatro. Porque essa relação é também muito visível. Até no próprio cinema, essa herança do teatro. Voltando a Lotte Eisner. A Lotte Eisner diz que o expressionismo não vê, tem visões. Isso poderia ser o lema do expressionismo, no sentido em que o expressionismo se afirma desde o início como uma oposição, como um contraponto a uma outra linguagem artística também muito presente naquele tempo, mas de certa forma anterior à guerra, que é o impressionismo. O impressionismo, na perspectiva dos expressionistas, era meramente descritivo, representativo, mimético, e não é essa imitação que interessa aos expressionistas. Os expressionistas querem dar justamente... Deixa-me apontar, vou usar que não vale a pena, não vou usar o papel. O que os expressionistas pretendem mesmo é exprimir as emoções fortes, intensas, quase recalcadas, desse sentimento, dessa amargura que resulta quer da guerra, quer da perda do império, quer do desemprego, da destruição física e psíquica, e para isso, obviamente, era preciso uma linguagem intensa, uma linguagem, e estou a pensar na linguagem verbal, mas também na linguagem visual. E por isso o expressionismo usa traços intensos, fortes, muitas vezes a preto e branco, mas também em cores, mas as cores não são as cores do impressionismo, obviamente, são cores muito contrastantes, que dão essa oportunidade de transmitir estados de alma reprimidos e cuja expressão é absolutamente necessária para estes jovens, porque são efetivamente jovens, quase todos eles, que não tendo todos feito parte de um movimento, mas sem dúvida se afirmam como uma contracorrente e que sobrevive muito poucos anos na Alemanha. É curioso, porque o cinema expressionista tem talvez, há quem diga que não chega aos 3 anos, 3, 4, 5 anos no máximo, portanto é uma ascensão e queda muito, muito rápida, mas intensa e singular, porque este expressionismo só existe no espaço cultural alemão, só existe na Alemanha. Se depois a Patrícia mais logo me perguntar porquê só na Alemanha, eu responderei. Agora, provavelmente, não é isso que interessa. O que interessa hoje é dar algumas pistas para ler o Nosferatu. Como é que nós podemos ler o Nosferatu neste enquadramento expressionista? Bem, já ficou quase claro neste exemplo, neste vídeo que nos prepararam, por essa intensidade de emoções, de expressões, de uma violência, também uma atitude muito rebelde, porque o expressionismo é anti-autoritário, é anti-burguês, é disruptivo, tem um grande fascínio pela psicanálise, pela sexualidade, pelo mundo oculto,
E tudo isso atravessa também Nosferatu. E Nosferatu é passível de uma leitura psicanalítica bastante interessante, que não sei se fará sentido, mas é possível. Fará sentido aqui, mas é possível fazer essa leitura de Nosferatu. Nosferatu é isso, é a metáfora de uma desumanidade, de uma sociedade em crise, desumana, à beira da morte, do colapso, e tudo isto atravessa Nosferatu, como vocês verão mais logo, com uma agravante, que aqui deixa-me só incluir, sim. Com uma agravante que é a peste. A peste que também no ano 1919-20 destrói uma parte muito significativa. A gripe espanhola, exatamente. A gripe espanhola. E portanto, são duas situações de catástrofe, de destruição, a guerra e a peste, a gripe espanhola. E nós agora, em 2022, provavelmente vemos ainda de uma forma mais perturbadora o Nosferatu. Sim. Provavelmente já falei demais. Eu acho que mesmo especificamente neste seguimento do desastre, da catástrofe, de coisas que nós herdamos do passado, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Santiago. É precisamente comentar na realidade aqui uma afirmação do David Soares, num ensaio que se chama Sobre o Horror Literário Português, e a passagem é a seguinte: o fantástico é, por excelência, uma literatura de subversão, porque faz imaginar. Logo, foi alvo preferencial da ordem teológica inaugurada pela Inquisição. Tal como em Portugal, também em outros países onde a cultura conheceu e ainda conhece uma forte influência religiosa, não existe uma tradição literária devotada ao género fantástico. Sim, muito obrigado para começar ao Alexis e à Patrícia, a professora Cláudia Fischer. Obrigado a todos por estarem cá. Esta é uma afirmação interessante. Eu dividiria em duas partes. Há uma parte com a qual concordo fundamentalmente e outra parte com a qual não concordo tanto. Começando pela parte que concordo, por ser, enfim, mais amigável. É uma explicación posible. É evidente que há tradicións moito diferentes, que o terror ocupa lugares moito diferentes nos cánones literarios de diferentes países, diferentes tradicións, e non ten nada a ver o lugar que ocupa o terror no canon anglo-americano, por exemplo, o francés, o alemán, como que podemos ser o lugar que non ocupa na literatura española tamén ou portuguesa. Nese sentido, eso é unha evidencia e podemos pensar en posibles explicacións para esa situación. Unha delas, eu concordo que pode ser unha explicación a diferencia, en fin, da religión que impõe o catolicismo, a Inquisición, etc. Sería moito interesante, eu confeso que non coñezo, e o David Soares, que despois pode ampliar, se há estudos já aprofundados sobre como é que reaxen as institucións religiosas portuguesas ou españolas a este nuevo género, a esta nova forma de expresión, e como é que, en fin, como é que de facto se reprime, se que se reprime de forma implícita ou explícita a creación deste novo género. Confeso, como digo, que non teño dados, sería moito interesante, non sei se já está feito ese estudo aprofundado, mas é unha explicación plausible, pode ser de facto ese un dos motivos. Tamén é verdade que os cánones literarios se organizan, cada un deles con as súas propias identidades, e, por exemplo, no caso español, desde moito cedo se identifica a literatura española con un certo realismo, se quedar por oposición á idea da imaginación árabe ou oriental, e para afastarse desa idea de España como oriental, queren insistir máis no realismo, pode ser outro motivo que tamén inflúa. Pronto, eso como digo, é preciso buscar explicacións para esta evidencia. Unha delas é a que apunta David Soares, que é moito plausible, como digo, e podría ser unha delas. A parte en que non concordo tanto, aquí xa se callar abrimos a polémica, é con a idea de que o terror sexa necesariamente subversivo. É obvio que en certos casos, en certos momentos e en certos contextos e probablemente no momento do nascimento, de facto, tiña un poder de subversión e de escándalo, probablemente. Mas tamén eu acho que
o terror ten potencial para ser extremamente conservador tamén, e acho que temos de ter cuidado con pensar que todo o terror é subversivo, todo o terror é rompedor. Penso, por exemplo, en fin, eu penso moito terror americano actual e todo este tipo de terror de home invasion, por exemplo, me parece extremamente conservador, este de protegerse do outro e o outro é unha ameaza constante que nos invade e que temos de protegernos, en fin, de forma securitaria, non é? Ou tamén até a propia forma como o terror, desde o género gótico, desde o século XVIII, XIX, conceptualiza o outro tamén. Até no propio Nosferatu, en fin, si vemos como se representa Romenia, non sei se hai algún romeno aquí entre o público, mas de facto é o país dos ladróns e os fantasmas, non é? É constante esta idea do centro da civilización, entre aspas, que representa o outro como a barbarie, como o enemigo, que debe ser, en fin, expulso, que debe ser limitado. Por tanto, como digo, o terror pode ter un importante poder subversivo, moito interesante. Eu gosto moito dos experimentos de terror que en fin, por exemplo, se pensamos nesta Get Out, este famoso film que foi há pouco tempo, teve moito suceso, que exploran precisamente as inversões até certo ponto destes códigos já establecidos, mas acho que eso, temos de ter alguma atenção também a como o terror pode também transmitir mensagens muito conservadoras e muito... Sim, aliás, uma das questões que temos para colocar ao David vem precisamente nesse sentido. Achamos interessante que a posição dele foi esta, e até lhe pedimos, e vou-lhe passar a palavra daqui a nada, para comentar uma citação do próprio Stephen King, que diz-nos: quando discutimos a monstruosidade, estamos a expressar a nossa fé e a nossa crença na norma, enquanto permanecemos cautelosos perante o mutante. O escritor de terror não é nem mais nem menos que um agente do status quo. Portanto, isto vem precisamente no seguimento daquilo que o professor Santiago estava a falar, e gostaria agora de passar a palavra ao David para poder devidamente comentar. Olá, estou ligado? Estão-me a ouvir? Aqui ouve-se muito mal. Obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui a participar no debate sobre o Nosferatu, que é um filme que eu gosto muito. Primeira vez que o vi tive medo, ainda por cima estava doente, vi quando era adolescente na televisão e aquilo mexeu muito comigo. Experimentem vê-lo com febre, que é muito bom. Quanto à tua pergunta, é assim, eu tenho opiniões um bocadinho ambíguas em relação a leituras muito fechadas sobre o que é que o horror é e o que é que o horror não é, porque o horror é, por natureza, polimorfo, polissémico e representa várias coisas em períodos diferentes. Mas o Stephen King, quando diz isso, quando o Stephen King diz isso na Dança Macabra, que é um livro já antigo, eu já li esse livro para aí em 2000 ou 2001, já não me lembro. O Stephen King diz isso na sequência ou na pegada de um argumento que ele também lança, de que o horror é, de certa forma, apaziguante, né? Porque no final o monstro desaparece e as pessoas ficam todas bem, aquelas que sobrevivem, pelo menos. E que depois o mundo... Há uma espécie de palingênese, não é? O Stephen King não usa esta palavra, mas uso eu. Há uma espécie de palingênese no sentido de renascimento. Não é? A sociedade passa por uma catarse e depois há uma espécie de transmutação, uma espécie de síntese, digamos assim, e há um renascimento, uma palingênese, e a sociedade retorna, para usar uma palavra que agora está muito na moda, fora do contexto, que é resiliência. Não é? Resiliência significa quando um objeto que é deformado regressa às suas formas iniciais. Eu não gosto da palavra resiliência precisamente no contexto social por causa disso. Porque é uma palavra que retira à sociedade a faculdade de aprender com a catástrofe. Por isso eu prefiro a palavra resistência. Porque se uma sociedade é resiliente, ela depois da catástrofe regressa ao inicial e não aprende nada. E se tivermos a palavra resistência em mente, podemos incluir espaço para a aprendizagem. Por isso, quando o Stephen King diz isso, ele está a dizer que o próprio escritor de terror compactua com o status quo no sentido de, ok, eu vou-vos escrever uma história apaziguante. E nesse sentido, ele diz que é conservador, que o terror é conservador, porque volta a estar tudo como era de antes.
será verdade para algumas histórias e para alguns autores, não será para outros. Por exemplo, no caso do Nosferatu, talvez seja um pouco verdade, não é? O Nosferatu não apresenta uma espécie de transmutação da sociedade, não é? Depois do Condor Lock ser morto, as coisas regressam mais ou menos ao ponto em que estavam. Não há um renascimento, não há uma transmutação de uma sociedade. Portanto, pode-se dizer que sim, que é uma perspectiva um pouco conservadora. Agora, eu considero que o terror, e eu, quando disse essa frase do ensaio, era no fantástico como um todo, o fantástico, essa palavra onde se engloba o terror, o horror, a ficção científica, a fantasia, etc., os géneros ditos marginais. Né? Ainda outro dia li uma coisa qualquer que eu encontrei, já não me lembro, sobre um livro qualquer de terror, não é bem de terror, mas é quase, de um autor académico que estava a citá-lo e disse: pois, porque isto da literatura de massas, e eu só pensei, pois, mas isto quando foi publicado não era literatura de massas nenhuma, porque era lido só por meia dúzia de pessoas. Ou seja, há esta perspectiva de que é terror, é fantasia, é ficção científica, isto é para as massas, isto não interessa nada, isto não vale nada. Pois é, mas quando essas obras foram escritas, inicialmente, eram escritas para cultores e cultistas do género, que estavam a desenvolvê-lo, que tinham perspectivas políticas, tinham perspectivas sociais. Por exemplo, é verdade que o horror, quando nasce em várias sociedades europeias diferentes, nasce de determinadas maneiras. Eu, quando refiro à Inquisição, refiro-me ao exemplo português, talvez o exemplo espanhol também seja abrangido por este exemplo, mas, de facto, pelas investigações que eu faço e que eu tenho vindo a desenvolver, eu noto que não há muito espaço para desenvolver narrativas que vão para além de uma ortodoxia tipificada. E muitas vezes esse exame, essa censura inquisitorial, até se faz muitas vezes a pormenores que nem pensaríamos sequer, como por exemplo a adjetivação, a construção das frases. Há uma censura semasiológica e semântica feita pelos inquisidores que não passa só pelo conteúdo, também passa pela gramática. Mas em relação ao horror, por exemplo, o horror alemão. O horror alemão nasce no contexto do romantismo. O horror alemão é um género profundamente político. Os românticos, quando aparecem a desenvolver o gótico nasce como uma reação contra o classicismo. O classicismo eram os valores das classes altas, da aristocracia, da alta burguesia que queria enobrecer-se, os parvenus, e há um grupo de gente idealista com novas ideias. Os idealismos começam todos assim, não é? Há um punhado de gente que está descontente com a situação corrente e quer mudar as coisas e quer lançar ideias novas. E neste caso as ideias novas que se lançaram foi as ideias para um tipo de literatura que rejeitasse o formalismo, que rejeitasse a rigidez dos modelos tipificados vindos do classicismo e desse valor às emoções. E quando se fala em romantismo, não é um romantismo amoroso, no sentido em que, minha querida, estou bonita, sim, no amor. Não, é um romantismo de emoções fortes. As emoções, as vísceras, os sentimentos fortes, as lágrimas, os risos. Chegar a um ponto mais elevado através dessas emoções. Não, é uma perspectiva física. É um lado físico sim. No romantismo. E por conseguinte, é uma nova geração que traz novos valores, que tem uma diferente posição social da geração que a antecedeu e quer fazer uma literatura nova, quer fazer uma cultura nova. Quase que se pode falar de uma nova civilização. E é isto que acontece com as mudanças culturais. É quando há um grupo de pessoas que, pela sua vontade, faz uma cultura nova. Pronto. E essa cultura fez pelo lado do sombrio, por exemplo, o gótico vai buscar as ruínas, vai buscar os fantasmas, vai buscar tudo aquilo que está no substrato da cultura anglo-saxónica, germânica. Ora, nós aqui não tivemos essa experiência. Por exemplo, o gótico entra em Portugal com o Alexandre Herculano e com o Garrett, porque eles foram para a Inglaterra na altura do miguelismo e trouxeram essas influências na mochila, tentaram fazer um gótico português um bocadinho falsificado, mas a coisa não colou muito bem, e por conseguinte a nossa tradição de literatura de terror, o terror português, se pode falar em terror português do século XIX, bem, para trás então é muito complicado encontrar literatura que possa incluir-se nessa designação. Mas do século XIX para a frente é uma literatura que vai sempre na sequência daquilo que é feito lá fora, principalmente o terror anglo-saxónico.
E eu acho que, de facto, este tipo de coisas tem muita importância, porque o ponto de vista inquisitorial, é certo, foi uma grande influência para não desenvolver, não só o terror, eu quando falei, não falei só no terror, falei na literatura da imaginação como um todo, por exemplo. Mas isso não se vê, por exemplo, na pintura. A pintura, sob o disfarce da pintura histórica, da pintura mitológica, vai incutindo alguns pormenores de terror e de fantástico que de outra forma não penetravam na literatura. Por exemplo, pensem no seguinte, não há uma única obra portuguesa que tenha sido publicada desde o século XVI até agora não, até 1821 ou até finais do século XVIII, que foi quando o Pombal instituiu a Real Mesa Censória e acabou com o mundos da Inquisição. Portanto, a Inquisição a partir dali era uma espécie de cadáver adiado. Mas do século XVI até ao século XVIII não há um único livro português, seja de que género for, que corresponda exatamente àquilo que o autor escreveu. Nós não sabemos como é que são esses livros no original. Nós não sabemos como é os Lusíadas no original. Não sabemos. Os Lusíadas que nós estudamos no liceu e na universidade é uma versão feita, não direi feita, mas é uma versão que passou pelo filtro da censura. E nós não sabemos como é que era o original. David, e também é por causa dessa censura, que nós, como disse no seu ensaio, também não desenvolvemos a tal tradição de terror cá em Portugal, tal como outros géneros, mas também pegando naquilo que o professor Santiago estava a dizer em relação a que o terror pressupõe sempre a existência de um outro ou de um monstro, como é que acha que... Como é que classificaria o monstro? E para isso eu vou citar aqui só uma frase de José Gil, em que ele diz em Monstros que os homens precisam de monstros para se tornarem humanos. E, portanto, queria saber o que é que acha sobre esta frase, tendo em conta tudo aquilo que estava a dizer, sobre o terror surgir nestas situações de catástrofe na sociedade, haver este preconceito em relação ao terror, mas no fundo acabamos por precisar dele, não é? Dos monstros. O que é que acha? Bom, é assim, o monstro foi sempre observado. O monstro e outro não é bem a mesma coisa. Porquê? Por exemplo, indo por uma cronologia próxima da nossa, século XVI, vamos para o século XVI. O que é o monstro no século XVI? O monstro é um aviso. Vem aí qualquer coisa má. Há um livro alemão, agora estamos a falar da cultura alemã, há um livro alemão que eu não me lembro do título, porque é aqueles títulos muito compridos e é muito difícil fixar aquilo, eu já tenho que fixar muita coisa. E saiu há uns anos pela Taschen, uma edição muito luxuosa, muito boa, muito bonita, que é um livro sobre coisas bizarras e catástrofes que foram acontecendo ao longo da Europa. Naquele ano, é um livro do século XVI. É engraçado ver que, no caso de Lisboa, aparecem lá umas coisas. E há lá uma iluminura muito bem feita, muito interessante, de um caso que ilustra bem esta dicotomia entre o outro e o monstro. Nas vésperas do terremoto de 1500 agora falha-me a data, entre 1530 e 1535, houve um grande terremoto, quase tão grande como o de 1755. E o que é que aconteceu? Quem é que fez o terremoto? Então andou tudo à procura de um bote expiatório. O Gil Vicente, incluído, escreveu ao rei a dizer toma atenção, porque andam-se aqui a fazer umas coisas um bocado esquisitas, mas o terremoto é um fenómeno natural. Portanto, havia pessoas que pensavam nas coisas de um modo que a puxar para o científico, não procuravam botes expiatórios. Mas nessa gravura do tal livro alemão, nas vésperas do terremoto, depois é daquelas gravuras interessantíssimas que mostra na mesma imagem vários tempos, várias coisas a acontecer, vê-se a ruína a cair, e vê-se a pré-catástrofe e vê-se o pós-catástrofe. E nessa gravura vê-se uma baleia, aquelas baleias desenhadas como se fossem feras, não é? Aqueles golfinhos, a gente vê os golfinhos do Renascimento, e são aqueles golfinhos como... Aquilo parece tudo menos um golfinho, parece um esturjão mutante, uma coisa assim desse género. E aparece uma baleia no meio do Tejo, com uma tempestade, um céu, fortes trovões, raios, etc. E a legenda, em baixo, escrita em alemão, diz: esta foi a baleia
que apareceu nas vésperas do terremoto, do grande terremoto de Lisboa, 1500 e tal, depois vocês procuram a data que eu agora não me lembro, e foi esta baleia que trouxe o aviso do terremoto. Portanto, o monstro era um aviso. As pessoas, quando viam um monstro, ficavam logo de orelhas no ar a dizer: meu Deus, vem aí qualquer coisa catastrófica, temos que nos preparar. Portanto, o monstro, para a mentalidade medieval e moderna, o monstro é, sobretudo, um aviso. É uma mensagem que Deus nos está a dar de que, ou pelo nosso pecado, ou por circunstâncias exteriores que nós temos de corrigir, temos de alterar a nossa conduta para ir ao encontro daquilo que Deus quer. Se Deus nos está a mandar um monstro, é porque nós nos estamos a portar mal. Temos que alterar o nosso comportamento. Por isso é que os nascimentos monstruosos e os vitelos com duas cabeças, e apareceu a imensa literatura, paraliteratura de folhetos monstruosos. Apareceu um fabuloso monstro e depois o texto é quase sempre o mesmo. Só muda os lugares, as datas e os nomes. Apareceu um fabuloso monstro, sei lá, agora estou a inventar, mas provavelmente também há em Chaves ou em Braga. Apareceu um monstro no Porto, apareceu um monstro não sei onde, com duas cabeças, e é sempre um aviso de que algo de mau, algo de funesto está para acontecer. E na altura da Reforma Protestante há uma guerra intensa de panfletos. O Lutero inventou monstros, depois a Reforma Católica, não digam contra a Reforma, digam Reforma Católica. A Reforma Católica também inventou vários monstros. Enfim, agora, o outro é outro fenómeno. O que é o outro? O outro é o desumano. O monstro é um mensageiro. Ok. É suposto o monstro não ser humano. Por isso é que é monstro. Portanto, nesse sentido, indo buscar as palavras do Stephen King, o monstro é conservador. Está a fazer o seu papel. É um assalariado. Ele foi pago para fazer aquilo. É um mensageiro. Agora, o outro é uma coisa muito mais perigosa. O outro é o desumano. E é o desumano, às vezes, com aparência humana. Por exemplo, os hereges, que eram considerados mortos por dentro, ou deformados. Eu até estou a escrever bastante sobre isso, porque, como nota de rodapé, fica o tema que eu estou a desenvolver uma tese nestes temas, e, portanto, tenho a informação até bastante fresca na cabeça. Mas o outro é outra coisa. O outro é o desumano. É aquilo. O outro vem não para nos avisar que qualquer coisa está mal e tem que ser corrigida, mas vem para destruir a nossa civilização. O outro vem destruir o nosso modo de vida. E por isso é que é perigoso e tem que ser morto. E tem que ser posto de lado. A professora Luísa acho que gostaria de comentar precisamente isso que está. Outro. É a ideia de... Eu não estou habituada a dar aulas de microfone. Isto para mim é algo muito estranho. Mas bem... queria fazer 2 comentários muito breves em relação àquilo que o David disse. Primeiro aspecto, em relação à tradição romântica alemã, que vai até Nosferatu e por aí adiante, e que tem a ver também muito com uma relação com a natureza que na cultura alemã se cultiva desde sempre. Eu há dias estava a rever o Nosferatu e quando uma das figuras monta a cavalo e segue viagem, lembrei-me de imediato de uma bela canção de Goethe, como chama, Cláudia, Wer reitet so schnell? Erlkönig. O Erlkönig. Foi bom? Foi bom? Foi o Alexis disse mesmo bem. Foi, que é um poema de... Como é que traduziríamos para português? O primeiro isso é uma longa história. Os 2 primeiros versos apenas. Quem cavalga pela noite fora no nevoeiro. Coisa. Sim. Suspeito, Nacht und Wind. Quem é que está a cavalgar de noite? Com o seu filho. O pai com o seu filho. E termina assim. E nos seus braços o filho estava morto. É esse o último verso. E eu vi aquela sequência do Nosferatu e lembrei-me do Erlkönig, porque de facto na nossa mente há um conjunto de símbolos, de artefactos, de momentos da cultura alemã que remetem para uma natureza animada.
Exato. E essa natureza animada vem, pelo menos, desde o romantismo até a Nosferatu. Já agora, se me permitem, uma das razões pelas quais alguns teóricos ou críticos dizem que Nosferatu não é um filme expressionista é que em Nosferatu utiliza-se como cenário a natureza e não um cenário artificial como é o outro filme, esse sim... O Caligari. O Caligari, não é? Isso é muito... É uma das razões apontadas, é que este filme tem a natureza romântica como cenário, claramente. Há quem faça, inclusive, uma clara alusão a 2 ou 3 quadros do grande pintor alemão, do romantismo alemão, que é o Caspar David Friedrich. Sim, tem citações claras. E há citações ali, portanto, são elementos que contrariam esta tese. Depois, sobre o outro, e vou ser rápida, sobre o outro, eu estava a ouvir esta referência ao outro, sim, o outro, o estranho, aquele que vem lá do outro lado da Europa, de uma Europa inculta, não civilizada, sobretudo que escapa às leis da razão e da ciência. Mas depois de Freud, o outro é o outro, digamos assim. Depois de Freud, isso também é muito perceptível no Nosferatu, o outro é o outro que habita em nós. É um outro recalcado. E depois de Freud, creio que podemos lê-lo também. Aliás, há uma leitura muito curiosa, que me parece muito curiosa. O Nosferatu é o outro noivo dela, sim. É o outro noivo, aquele que reconhece a sua natureza sexual, enquanto que o Hutter, como quiserem, é um pequeno burguês que pensa apenas em fazer dinheiro, em enriquecer, e por isso quer vender a casa. E depois o outro habita, e esta expressão também não está muito clara, do outro lado. O conde, o vampiro, compra a casa do outro lado, em frente, remetendo muito para essa espacialidade dividida e ao mesmo tempo unida. As duas faces da nossa, da nossa natureza. Eu gostava de aproveitar esta questão do outro, e principalmente o sermos o outro num determinado espaço, para passar aqui a palavra à Sandra, que é uma mulher no terror em Portugal. E aqui vou pôr as coisas neste termo um pouco, não é? Como é ser o outro num género do fantástico em geral, costuma ser dominado por homens, independentemente do sítio, do país. E aqui, que é um espaço também muito restrito em Portugal, a Sandra tem surgido como uma das vozes femininas principais aqui. Bem, isso é um grande título para levar aos ombros. Antes de mais, um agradecimento muito, muito especial a estar aqui. Ver uma casa cheia para falarmos de terror em Portugal é muito gratificante. Termos esta discussão que estamos aqui a falar abertamente de terror é muito gratificante e é sinal que ele existe, o que é bom sinal. Eu não sei se há poucas mulheres no terror em Portugal, porque na antologia que eu participei, o Sangue Novo, nós somos 10 mulheres entre 15 autores. Portanto, nós existimos. O que existe muitas vezes é... Se eu não vir que existe, vou assumir que não existe. E eu acho que aqui há muito essa falta de divulgação e de representatividade. Nós, quando tivemos a ideia de fundar a Fábrica do Terror, que é precisamente uma plataforma digital de divulgação do terror que se faz em Portugal, o projeto tem 3 meses e eu confesso que eu partilho isto muitas vezes com os meus cofundadores. Eu pensei que ao fim do mês e meio nós já tivéssemos escutado todos os artistas de terror que houvesse em Portugal. Achava que... conhecíamos o David Soares, obviamente, que era um dos grandes nomes. Quem não? E provavelmente não haveria muito mais pessoas. E o que é certo é que nós ainda não parámos de descobrir pessoas que fazem terror em Portugal. E muitas delas são mulheres. E aquilo que nós fizemos com a plataforma, para além de divulgar, foi criar um bocadinho esta mentalidade de
No fundo, o que nós queremos é mostrar que existe para se consumir, para se continuar a produzir. E por mais que se continue a produzir, não sei muito bem se me considero como uma das poucas... Se calhar sou, não sei se sou uma das poucas vozes femininas, mas não há muito. Aquilo que nós queremos, de facto, é abrir para criarmos comunidade, sobretudo. Ok, isso é uma perspectiva muito interessante, principalmente o comentário que a Sandra faz acerca de, às vezes, nós não vemos e por isso assumimos que não existe. A questão do oculto, não é aquilo que está oculto. Eu, por falar na questão do oculto, gostava de passar também a palavra aqui ao Paulo, porque a professora Luísa, há pouco, mencionou uma questão um pouco mais técnica do Nosferatu. Falou-nos das cores contrastantes. Sim. Da questão do chiaroscuro, que, pronto, acho que é aquela coisa que as pessoas mais associam ao expressionismo, e daí também haver querer meter o Nosferatu nesta caixinha. O Paulo é, confesso, um grande fã do Murnau. Sim, sou. É cineasta também. Fala-nos Sim. um pouco disto, por favor. Olá, boa noite. Obrigado a todos e obrigado pelo convite, por estar aqui convosco também, a partilhar este tema tão interessante do Nosferatu. Então, assim, respondendo à tua pergunta, o expressionismo alemão encara o expressionismo alemão no cinema com um paralelismo com o cinema independente em Portugal. Porquê? Não tem recursos financeiros, tem que ter poucos cenários, porque não há dinheiro para cenários, tem que ter poucos atores, porque não há dinheiro para pagar atores, e temos que criar uma boa história. Portanto, Isso acabou de escrever o processo de criação do Nosferatu, é isto? Basicamente é isto. Não, na altura era isto? Não, falta a conclusão que é a falência da exato, a falência da produtora, exatamente, pronto. Que é a cereja no topo do bolo. Só que assim, no Nosferatu há uma razão, porque assim, como já a professora já disse, estamos num período pós-guerra, não é? Portanto, não há dinheiro e teve que se inventar o cinema como se pôde. E felizmente há imensos criativos que conseguiram realmente contar histórias com pouco. Em Portugal não estamos num pós-guerra, se calhar estamos num pré-guerra, mas a situação nunca mudou, não é? Nunca houve dinheiro para o cinema. Pronto, basicamente, relativamente à tua questão das luzes contrastantes, eu acredito e penso que o expressionismo alemão usou exatamente essas cores altamente contrastantes, que utilizavam jogos de luzes, como nós temos aqui, exatamente para projetar o lado grotesco do humano nas paredes. Daí a tal sombra de Nosferatu que nós vemos, não é? Que é a dualidade do homem e do monstro, não é? E como não havia o tal dinheiro, os tais recursos financeiros para se criar grandes produções, eles tinham que camuflar um bocado os cenários com esses artefactos, que é a luz, sim. Exatamente para criar os cenários um bocado tenebrosos e tentarem passar o medo à audiência, não é? Sim, e depois vemos isso mais tarde a ser recuperado para o filme noir. Completamente. O filme noir acaba por beber do expressionismo alemão, completamente, sim. Há uma diferença, que é no expressionismo alemão havia as linhas tortas no Gabinete do Caligari, não é? Sim. Que o Gabinete do Caligari, se virem bem e se pensarem, é o Tim Burton. Sim. Completamente. Aliás, o personagem do Eduardo Nunes Tesoura, se compararem, é exatamente o sonâmbulo, que é o César, correto? Sim, penso que sim. Penso que é isso, sim. É idêntico, portanto, isto quer dizer que o expressionismo alemão está patente em muitos dos cineastas atuais, como o caso de Tim Burton, entre o Ridley Scott e cineastas. Sim, aliás, ainda na questão do filme noir, a questão dos ângulos, sim. Acho que é muito particular no The Lady from Shanghai, a cena dos espelhos no final particularmente evocativa do Dr. Caligari. E antes de falares nisso dos ângulos, porque eu penso que é no expressionismo alemão que se cria um plano muito famoso, que é o Deutsche Angle, que é a câmara fica ligeiramente inclinada, para quê? Para criar desconforto, não é? Para quem está a assistir ao filme. Vocês já viram isso certamente em muitos filmes em que a câmera fica inclinada. Isso é apenas para criar desconforto. São truques de cinema, por assim dizer. Paulo, concorda, é assim, o realizador Robert Eggers, que está a realizar uma nova interpretação do Nosferatu, talvez este ano ou para o próximo, já não me lembro, ele diz que o Nosferatu inventou o filme de terror. Concorda com isso? Antes de mais, sou grande fã desse realizador, nomeadamente o filme The Witch.
Sou fã da história, sou fã da cinematografia, acho que está brilhante a história, está brilhante a fotografia, acho que foi extremamente bem sucedido. Depois ao Farol também, não é? Ele tem filmes fantásticos. Se concordo, é assim, eu acho que o Nosferatu é o precursor dos filmes de vampiros, a meu ver, não é? Se há filmes de vampiros é um bocado graças ao Nosferatu. Embora já tenha existido, já foi falado, o Bram Stoker, não é? Tinha o famoso Drácula, e este filme é um pouco uma inspiração. Sim, uma adaptação não autorizada do próprio Drácula. Exatamente. Não, é uma adaptação não autorizada. Mas é verdade. Pronto. Agora, concordo completamente com o realizador, porque assim, o Nosferatu tem uma ousadia em termos de experimentação e de cortar com padrões e cânones utilizados na altura pelo cinema, fantásticos, e como tal isso tem uma importância enorme para a história do cinema e principalmente para o género de terror, neste caso para o género de terror, porque o expressionismo alemão é muito associado ou ao filme noir ou ao terror, não é? São os dois géneros por excelência. Pronto, é assim, o que eu queria dizer também era, para terminar, é que assim, acho que o Nosferatu acaba por ser um bocado o avô de todos os filmes de terror. Todos os personagens que nós conhecemos, como, sei lá, o Freddy Krueger, do Nightmare on Elm Street, o Jason, Sexta-feira 13, o Michael Myers, que tu gostas tanto, do Halloween, Ghostface, os Screams, não existiam, acho eu e ao meu ver, se não tivesse existido um homem, que é o Murnau, e tivesse criado o Nosferatu. Isto faz-me regressar ali ao professor Santiago, precisamente porque ele já tem um ensaio sobre o Die Alhambra, de Washington Irving, e queria lhe perguntar também como é que encara estas influências expressionistas, se nos conseguir dizer no âmbito da literatura, mas também um pouco de como é que é a recepção académica do terror. Se nos conseguir dar um pouco sobre isso. Sim. Bom, eu acho que há muitas diferentes formas de abordar o terror tamén, o fantástico, se queremos, num sentido máis abrangente, moito rico en posibles leituras e permite moitas aproximacións diferentes. Como eu dicía antes, tamén há tradicións moito diversas, entón se abordan tamén de forma diferente nuns campos específicos. No caso español, por exemplo, pasa moito por Hispanoamérica, que sí que ten unha enorme tradición de xénero fantástico. E depois, para além disso, como digo, há moitas metodoloxías ou perspectivas diferentes. Já foi mencionado tamén pela profesora Luisa Soares a influencia da psicoanálise e a análise psicoanalítica do terror. Acho que ten unha enorme importancia e un enorme vigor con esta idea do terror como o que é o abxecto, como aquilo que nos produz repulsão, mas ao mesmo tempo nos atrai, nos queremos olhar, mas queremos... Pois, é iso, sí, é o que está en nós é o reprimido tamén, non é? O que está en nós que non queremos ver, mas no fundo nos atrai, queremos aproximarnos. E, en fin, os traballos de Freud, obviamente, ou de Julia Kristeva, ten unha enorme influencia na forma de ler o terror. Há outras aproximacións máis políticas tamén, se queremos. En fin, o terror tamén como expresión de medos colectivos, tamén já foi mencionado o propio Nosferatu como esta representación desta inseguranza, ou estes medos dos anos 20, primeiros anos 20, ou se pensamos en todos aqueles animais mutantes da Guerra Fría, ¿no? Que representan o terror atómico ao que podía acontecer. E tamén há outras aproximacións que unha propia alumna tamén do noso centro, Francisca Alvarenga, que é dirigida pela profesora, está a facer unha leitura queer ou de gender studies dos fantasmas. Sim, da questão dos espectros e da morte. Então, há moitas leituras possíveis e eu diría até que há un interés crescente no género fantástico de terror em ámbitos académicos também. Por acaso agora pedi no seguimento disto que pedi também aqui ao David que nos pudesse dar a sua perspectiva também sobre como acha que o terror é recepcionado no âmbito académico, porque também se movimenta nesse meio, mas também o seu lado enquanto escritor, enquanto argumentista de BD, portanto esse seu lado enquanto artista e que já se movimenta no terror há muitos anos e no fantástico. O que é que nos pode dizer sobre isto? Em particular sobre a minha experiência, ou o que é que eu penso à vontade. O que é que eu penso sobre o terror? É difícil. Uma tese. É assim, o terror enquanto objeto de estudo académico nos últimos 20 anos
tem sido revalorizado, principalmente no que diz respeito aos estudos sobre cinema. Eu tenho alguns livros interessantes que saíram nos últimos tempos sobre cinema de terror, perspectivas interessantes, muitas vezes muito influenciadas pelo pós-modernismo. Muitos autores trabalham sobre isso agora na academia. No diz respeito ao campo literário também, há uma nova revalorização. Não para todos os autores, mas para aqueles autores... É engraçado, porque, por exemplo, nos estudos académicos sobre cinema, há, da parte de quem os estuda, uma abertura, provavelmente um interesse, para procurarem filmes que, de um ponto de vista de produção, às vezes não têm valores muito bons. São filmes de baixo orçamento, mas que tiveram um grande impacto no público e na crítica. No que diz respeito à literatura, há um foco mais dirigido para autores como Edgar Allan Poe, Lovecraft, o Stephen King agora também começa a ser observado, mas fica mais ou menos por aí, não é? Talvez não me dou a lembrar assim de grande, a não ser os estudos do S.T. Joshi, que trabalha sobre aquilo que ele apelida do novo weird, né? Autores como Clive Barker, como Poppy Zibrit, etc., muitos outros, que ele apelida do novo weird. Isto porquê? Porque o Lovecraft, quando começou a publicar, publicava os seus contos de terror numa revista chamada Weird Tales. E é engraçado porque os autores que publicavam na Weird Tales não tinham uma percepção muito apurada do que é que estavam a fazer enquanto género do terror. Eles não pensavam, eu estou a fazer terror. Não. Eles achavam que estavam a fazer qualquer coisa nova que, de um ponto de vista generalista, ficou apelidada como weird, como bizarro, como estranho. Não é? E por isso é que o S.T. Joshi, que é o grande estudioso do Lovecraft e destas literaturas análogas, apelida determinados novos autores de terror que publicam horror, mas que ele, na perspectiva autoral dele, ele não considera como sendo representativos daquilo que é o horror mais cinemático ou mais tradicional. E então, como ele os encara numa esteira mais diretamente ligada à herança Lovecraftiana, ele apelida-os como New Weird. Mas não me estou a lembrar, tirando esse caso e alguns outros pontuais, não me estou a lembrar assim, de grandes livros sobre o terror literário. Agora, fora isso, o terror, no que diz respeito ao público, há pouco a Sandra estava a dizer uma coisa com a qual eu concordo completamente, e é uma pena que isso aconteça, que é a tal história da eu não vejo, não existe. E há uma coisa que me irrita profundamente, que é os jornais, de vez em quando, por exemplo, estou a inventar agora um exemplo, sai um filme qualquer muito mediático, sobre um assunto qualquer ligado a um género do fantástico. Por exemplo, um filme de fantasia, O Senhor dos Anéis, ou Harry Potter, ou uma coisa qualquer. E como tem muito sucesso, e há muita gente, há um sucesso bilheteiro, as milhões de pessoas vão ver, os jornais começam logo a dizer o fantástico agora é que está em alta. Porquê? Porque só agora é que eles viram, não é? Como não passam cartão nenhum ao género e não sabem o que é que está a ser feito, quando vem algo que sai da bolha, dizem logo que está em alta. Não está, sempre teve. Só que as pessoas não conhecem, não vão à procura e acham que de vez em quando há assim umas coisas que furam o mainstream e que se tornam muito visíveis. Então, pensam eles, se eu conheço, se eu estou a ver isto, então agora é que está em alta. Não, ok, estás a ver um caso excepcional, mas se olhares para as margens, se olhares um bocadinho para a periferia, vais ver que estes autores sempre estiveram aqui, sempre trabalharam, sempre lançaram livros, têm dezenas de livros publicados, têm montes de filmes feitos. Presta atenção a isto também. Por isso é que às vezes os filmes ou os livros muito mediáticos são bons, que é para trazer público, para trazer novos leitores e novos espectadores para obras que infelizmente passaram um bocadinho abaixo do radar. Por isso eu tenho esta perspectiva de que eu fujo como o diabo da cruz deste tipo de frases do o fantástico está em alta, o horror está em alta, agora é que é, nunca foi tão bom. Não, prestem atenção às coisas, porque as coisas sempre estiveram aqui. E para nós, enquanto autores, é fundamental perceber isto, que é, enquanto nós tivermos, agora as redes sociais tornaram isto possível, de outra maneira, enquanto nós tivermos
leitores a mandar mensagens, enquanto tivermos pessoas a procurar os livros, enquanto tivermos pessoas a dizer que viram o filme tal, não sei onde, num ciclo de cinema qualquer passou e eu fui ver e adorei e fui à procura de outras coisas. O fantástico, o terror não morre, não está morto. Estas coisas vão estar sempre aqui. Os fãs são muito ferrenhos, as pessoas gostam muito daquilo que fazem, as pessoas gostam muito do género e não o vão deixar morrer. E isto é importante, muito mais importante do que o jornal X ou Y de repente descobrir que há um fantástico agora está em alta porque saiu Harry Potter ou outra coisa qualquer. Um minuto só para comentar. O seguinte, o terror sempre esteve aqui. Exato. O fantástico. O terror, peço desculpa, o terror sempre esteve, o fantástico sempre esteve, mas não nas universidades. Eu já fiz a licenciatura há muitos anos, mas ainda tenho memória daquilo que eu estudei, daquilo que integrava os currículos. Quer dizer, as únicas sombras que eu aprendi, que eu li, que eu estudei, eram as sombras de um escritor alemão chamado E.T.A. Hoffmann, e de onde vem, de facto, a dimensão ou a riqueza semântica da sombra até ao Nosferatu, mas não se estudava, na verdade. Estudava-se o romantismo, mas não o terror. Isso agora está a acontecer, quer dizer, os jovens que hoje procuram muito, e o professor Santi falou há pouco na Francisca Alvarenga, que é a nossa aluna, e que é justamente essa nova geração que investe, que tem vontade de caminhar por trilhos não caminhados ainda. Mas no meu tempo, provavelmente a professora Cláudia, talvez sim, somos de outras gerações, sendo que a minha lá mais atrás, como é óbvio, mas no meu tempo não se falava de todo. Falava-se no fantástico, quanto muito, ou na palavra muito alemã do unheimlich, do estranho, mas era tudo. E numa perspectiva muito estética, ou filosófica, ou estética, mas não desse mundo das sensações que o terror abriu. Mas isso também se aplica ao cinema, não é? A questão do terror sempre esteve cá connosco. Desde os primórdios, desde os Lumière, quando em 1835 fazem aquela exibição em Paris, em que as pessoas ficaram horrorizadas com o comboio a chegar à gare e fugiram para trás. Portanto, e houve um crítico a escrever que aquilo era horrível, portanto, e que jamais queria ver uma coisa daquelas. Portanto, o terror sempre existiu e a seguir surgiu o Méliès, que fez vários exercícios audiovisuais relacionados com o terror. Portanto, ele sempre esteve aqui connosco, não é? Pronto. O terror é o medo. O terror é tudo. É o medo. Exatamente. O medo sempre esteve lá e a presença também do... E na universidade o terror sempre esteve presente. Também. Basta ver alguns professores. Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Isso já é maldade. E a diabolização, não é? De certas figuras. Sandra, gostava que desses continuidade a esta questão muito de falarmos destas vossas, na realidade, experiências de encontrar o terror, até porque és travel writer, que é um mundo à parte do terror, ou não tanto, se calhar assim, e é isso que eu gostava que também pudesses comentar um bocadinho. Achas que o travel writing não é um mundo à parte? Depende dos sítios para onde vamos. É curioso que digas isso, porque eu posso dizer que eu sou fã de terror há muitos anos, portanto acho que também para criarmos terror temos que ser fãs do género, se não é um bocadinho, se calhar é uma missão um bocadinho complicada. No meu dia-a-dia, o meu emprego normal é de facto escrever sobre viagens, mas também posso escrever sobre as duas coisas e misturá-las. Uma das coisas que eu faço sempre que eu estou num sítio diferente, eu gosto muito de procurar esta intersecção entre cultura e viagens e coisas que acontecem, histórias, e se houver festivais do género, eu posso dizer que sempre que falo de Portugal e sempre que falo de Lisboa, o Motel X é sempre uma referência, e é sempre, porque existem pessoas que viajam por causa de acontecimentos específicos e muitas delas se calhar não sabiam. Agora, a ligação que eu posso fazer entre as duas, os temas são muito diferentes, eu escrevo terror da mesma forma que escrevo sobre viagens, tem muito a ver com a observação. E para quem acha que isto é muito complicado, para quem não é fã de terror, tentar convencer que o terror não é
sangue e entranhas e pessoas a correr, e não é uma coisa completamente mindless de um monstro a ir... e ainda bem que falaste do Halloween, porque o Halloween dizem que é um slasher e eu não considero o Halloween eu não considero, mas podemos falar disso. Podemos falar disso depois. Eu acho que esta parte da observação tem muito a ver, o terror pode ser usado, e há bocado o professor Santi falava disso, o Get Out é um dos meus filmes favoritos de sempre e aborda temas muito específicos de racismo e ganhou o Oscar para melhor filme ou melhor argumento, se não me engano, esteve ali no topo, mas lá está, é a tal questão, foi aquele momento mainstream, terror está em alta e depois acabou por morrer, entre aspas. Eu escrevo sobre as duas coisas da mesma forma e isto é muito importante que as pessoas digam, o terror não é, nós não estamos sentados a uma secretária a tentar inventar monstros e demónios só porque sim. Às vezes também o fazemos, às vezes não tem uma mensagem, às vezes é só um monstro escondido no armário porque sim, porque foi aquilo que nos veio à cabeça naquela altura, mas muitas vezes tem uma mensagem por trás e isso é importante que as pessoas também percebam. Sim, era aquela questão também muito política que o David tinha falado, não é? Muitos destes géneros que podem ou não ser considerados subversivos numa determinada forma, surgem no seguimento precisamente desses movimentos de revolta, não é? De resistência. Eu acho que o professor Santiago poderá ter alguma coisa a comentar, principalmente relativamente a narrativas de viagem e terror. Sí, curiosamente o artigo que escribís era sobre a de Alhambra de Washington Irving e como é uma narrativa de viagem, máis ou menos, mas depois encaixa lá no meio un conto gótico que non... Os sons das cadellas, a muller que corre, os gritos. Depois chega a luz do día e todo se apacigua e pronto, e se ve que realmente só era a irmá de unha das traballadoras da Alhambra que estaba con algúns problemas. Mas sí que, de facto, eu sí acho que hai alguma relación, unha forma como, precisamente como os dois géneros tratan de... Si pensamos que nacen máis ou menos quase ao mesmo tempo, en que há viaxantes británicos, sobre todo, do norte de Europa, que viaxan para os países románticos, España, Portugal, Italia, e ven eso que antes tamén mencionábamos, ¿no? Ven países non civilizados, u outra, a barbarie, e então se establece unha ligação, não é? Entre os... Definitivamente. Os alemães, o Goethe, quando vai à Itália, é o lugar do nascimento da cultura. Sim, Itália é um caso especial. Porque é lá que se encontravam as estátuas e que se encontrava a cultura clássica que se venerava. Sim, Itália barbárie é considerada pelos romanos, a Alemanha, etc. Não, pronto, era só isso. Sim. No caso de Espanha e Portugal, é claro que vem aqui a buscar... ser roubados en Sierra Morena era o máximo que podían esperar, non é? E entón sí que sí vejo unha certa relación nesta forma como o medo e atração, esta dupla medo e atração para o que é diferente, o que é outro, o que é perigoso, vincula os dois géneros. Eu aqui gostava de virar aqui um pouco o ponto para uma coisa que o David tinha falado há pouco sobre o Lovecraft especificamente, porque se enquadra nesta questão do outro. Há estudos bastante recentes sobre Lovecraft que vão problematizar Lovecraft e a obra inteira dele devido a posições pessoais que ele tinha, nomeadamente de racismo, e que algumas pensam que podem ser encontradas nas suas obras. Eu não sei se o David poderia comentar alguma coisa neste sentido, mas de facto é uma nova vertente sobre Lovecraft que está a sair e que está a ser muito puxada no meio académico para problematizar, sem dúvida, a escrita dele, não só de um ponto de vista do fantástico, claro. Eu não acho que Lovecraft seja o vilão da história nisto tudo. Isto porquê? Diz-se muita coisa sobre o Lovecraft. Houve muitas polémicas nos últimos 15 anos. Retiraram o busto dele de uns prémios de fantasia porque achavam que era mau ter um autor racista. É assim, o Lovecraft foi um dos maiores escritores de cartas que já existiram na contemporaneidade. Ele escreveu milhares de cartas a muita gente diferente. Ele correspondia-se... Porque o Lovecraft tinha fobia de sair. Estava quase sempre fechado em casa, saía muito pouco.
E quando saía as coisas não corriam bem, como, por exemplo, a estadia que ele teve em Nova Iorque, que foi muito má para ele, foi muito traumatizante para ele. Portanto, ele estava em casa e escrevia, correspondia-se com um monte de gente. E pelas cartas dele, nós conseguimos perceber uma trajetória que vai de alguém que era, no início... O Lovecraft mentalmente é uma pessoa do século XIX. É preciso ter isto em consideração. O Lovecraft, quando começou a escrever para o Weird Tales, já era adulto, já não era nenhum rapazinho. Portanto, o Lovecraft tem uma mentalidade antiga, tem uma mentalidade do século XIX. É preciso considerar isto. Tem uma mentalidade colonial. Pronto, digamos assim. Agora, é possível, pelas cartas dele, ver uma trajetória interessante, que é, ele começa por ser alguém muito conservador. As primeiras cartas que ele escreve têm frases e textos, não têm frases e textos que poderemos considerar hoje indigestos, mas têm um conteúdo muito conservador. E depois vemos uma trajetória, à medida que ele vai envelhecendo, vai abrindo a cabeça, né? Vai tendo outras ideias sobre outros assuntos que pensava de outra forma quando era mais novo. Portanto, podemos traçar essa trajetória de alguém que começa por ser muito conservador para depois ser um bocadinho mais liberal, né? Para usar os termos atuais. Agora, essa história do racismo, eu não acho que o Lovecraft seja mais racista do que outros autores que escreveram na mesma altura que ele. Por exemplo, querem exemplos de textos racistas? Então vamos para os filósofos do iluminismo. Os filósofos das luzes. Os filósofos das luzes abriram o caminho para a ciência e para o liberalismo. Ok, David Hume dizia que os negros eram símios e que não sabiam falar, e que ouviu dizer que havia na Jamaica um negro que sabia falar muito bem, mas de certeza que aquilo era um papagaio. Ou então o Voltaire, que era antissemita e que escreveu coisas terríveis sobre os judeus e também não gostava de africanos. Então vamos falar de pessoas verdadeiramente racistas. Agora, também é preciso não diabolizar o Voltaire e o David Hume e outros do mesmo género, porque eles escreveram de acordo com a mentalidade da sua época. É tão confortável estarmos aqui no nosso sofá, com os nossos valores urbanos, liberais, do século XXI, pós-modernos ou pós-pós-modernos ou pós, seja lá o que for, e a dizer, estes tipos, isto é para abater, temos que higienizar isto tudo. As coisas têm que ser compreendidas num contexto da época. Então, eu que sou de história, para mim isto é evidente. E não é aquela história do género... Vamos lá para uma coisa. Pensem no seguinte. Nós hoje pensamos de maneira totalmente diferente daquela que pensavam os nossos avós. Agora imaginem quão diferente pensavam fulanos que viveram há 500 anos. Ou há 300. Nós temos que perceber como é que a sociedade funcionava naquela altura para compreender a mentalidade de certas pessoas. Porque é que as pessoas não querem fazer má figura porque querem. As pessoas fazem má figura porque é o contexto da sua época. Se o pensamento dominante de uma determinada sociedade se faz com determinadas estruturas, os indivíduos não conseguem sair dessas estruturas, porque não querem ser outra coisa. Por isso, acho que temos que ser todos um bocadinho mais tolerantes com aquilo que se escreveu antigamente. Né? Uma coisa é continuar a pensar como se pensava antigamente, isso é outra coisa. Não é? Pronto. Isso é outra questão. Agora, estar a crucificar autores porque escreveram determinadas coisas em 1880 ou em 1930, se é para isso, não contem comigo. Até porque há certas coisas que, por exemplo, autores como o Lovecraft dizem que hoje em dia até são relevantes, como ele diz sobre o horror sobrenatural na literatura, acho eu que é esse o título, diz que o medo, por exemplo, é a emoção mais antiga. Sim. E é aí que ele estipula toda a sua teoria sobre o horror cósmico, que pronto, se calhar é uma generalização, mas que todo ser humano de alguma forma se sente. Portanto, isto é mais uma questão, se calhar, para a ala artística. Para aqui, o que é que acham disso? Não é? O horror é aquilo que se mantém oculto, pode ter esse ímpeto conservador, mas ao mesmo tempo tem esse ímpeto progressivo. Ao mesmo tempo parece que existe um medo do medo na sociedade. Muita gente tem medo quase de se referir ao terror como terror. Preferem dizer que é um thriller ou um filme de autor, quando é uma coisa muito bem feita. Este preconceito todo, será que faz sentido? O que é que vocês acham sobre todas estas questões? Bem, há um problema de classificação, eu costumo dizer. Há muito medo de se classificar as coisas como terror. E sim, geralmente já ouvi muita coisa. Já ouvi
filmes que são classificados, e às vezes nem é como thriller, às vezes são como dramas. Sim, E eu sim. pelo trailer percebo, o drama é um bocadinho... mas há esse receio, porque eu acho que as pessoas vão sempre achar que nós vamos... Sim, o terror fala de coisas complicadas. É preciso que isto seja dito. Nós não vamos pôr paninhos quentes, nem mostrar as coisas de um filtro cor-de-rosa, senão para isso estávamos a escrever comédias românticas e coisas do género. Portanto, o terror existe para isto mesmo. O terror tem que ser uma coisa muito, muito desconfortável. Se a pessoa depois de ler se vai questionar ou não sobre aquilo que leu, isso já não é... se há filmes que se calhar são slashers puro e duro, que é só o assassino, também existe. E às vezes, como existem comédias que não nos fazem pensar, é a mesma coisa. Agora, eu acho que temos que perder este medo de considerar o terror como o terror pode ser escape, e eu estou aqui a pensar, pode ser uma forma de falar de coisas complicadas, a questão do Get Out, que fala do racismo de uma forma muito, muito complicada e que é muito murro no estômago, e ainda bem que é murro no estômago. No outro dia perguntavam-me o que é que poderia ser um terror, eu não gosto de usar a palavra tipicamente, mas vá. O que é que poderia ser um terror tipicamente português? Tragam-me coisas de terror escritas agora que foquem o colonialismo e a história colonial e a guerra colonial. Eu sei que já existem algumas coisas, o caso do Vampiros do Filipe Melo aborda um bocadinho esta questão. São questões que têm que ser faladas, são questões que têm que ser abordadas. E se for preciso, o terror também dá esta coisa do distanciamento. Se nós ainda não estamos distantes o suficiente para falar de uma coisa que aconteceu há 50 anos atrás, ok, vamos levá-lo para a ficção e vamos começar a falar destas coisas. Vamos começar a falar de saúde mental associada e um dos meus filmes de terror favoritos, desculpem não ser nenhum português, mas lá chegarei um dia. Um dos meus filmes de terror favoritos é o Babadook, que é escrito e realizado por uma mulher, isso é importante que se diga, e foca a questão do luto e de uma depressão que ela está a passar, e isto é muito... visível. Um conto que a Patrícia fala muito, que é o The Yellow Wallpaper, que não é considerado terror, está classificado como gótico, talvez, Sim, nem sei. Gótico, pronto, é considerado aí, é tal como a Jane Eyre, são os dois considerados góticos, mas se olharmos bem, aquilo é terror. E é um conto sobre uma mulher que teve um aborto espontâneo, e então é toda a história dela de luto, de solidão e tudo mais. Eu gostava de haver mais abertura para que se falasse do terror como linguagem artística e forma de nós falarmos sobre as coisas. Nós tivemos a oportunidade, depois na fábrica, penso que está lá a entrevista aos realizadores e está uma crítica à curta-metragem. Nós tivemos a oportunidade de ver uma curta-metragem que se chama Dilúvio, em que o realizador, que é um jovem realizador de 23 anos, portanto, saiu agora da faculdade e fez o seu primeiro filme, falou abertamente, que disse: o género do terror não é um género que eu geralmente gosto de criar. Mas aquele filme em particular falava da experiência dele com a depressão, e ele achou que a linguagem do terror seria a linguagem, olhando para as várias linguagens, era aquela que ele dizia, ok, a forma de eu falar disto é precisamente... eu espero que, à medida, e isto que nós também queremos fazer com a fábrica, e estes eventos são importantes para isso, é nós começarmos a misturar o terror como linguagem artística e uma forma de nós... não é só... Às vezes é mindless, vamos ser honestos. Às vezes também não nos apetece estar a pensar muito sobre aquilo que estamos a ler e que estamos a ver. E puxando aqui, e para terminar muito rapidamente, puxando a brasa à sardinha do Sangue Novo, não vou falar do meu conto, mas há um conto aqui que eu acho que é muito importante. A Martina não está cá connosco hoje, mas a Martina Mendes é uma das autoras da antologia, e o conto, eu assisti ao nascimento do conto, assisti a várias versões do conto. O conto é muito murro no estômago, e é importante que leiam para perceber como é que o terror também pode ser essa questão de passar uma mensagem desconfortável. Sim. Uhum. Eu penso que a professora Luísa poderá ter alguma coisa a dizer relativamente à questão do desconfortável e também dos pós que o David falou. Principalmente porque concordo plenamente com o que o David estava a dizer. Nós temos
autores que estão num período específico, que têm uma perspectiva específica, informada pela sua sociedade da altura, e não podemos estar simplesmente a transpor one-to-one os nossos valores atuais para aquilo. E daí mesmo eu também ter feito esta pergunta relativamente ao Lovecraft, porque a questão do outro, muitas vezes, e principalmente no discurso de estudos culturais, hoje em dia, vem muito associado às políticas de identidade. Daí ter ido por esse caminho. E acho que a professora Luísa também poderá dar-nos um lamiré, por assim dizer, nesta questão dos pós e como eles nos têm informado, principalmente no âmbito de como nós vemos o terror e vemos outros géneros. Alex, não sei se bem percebi a pergunta do Alexis, tem a ver com a pós-modernidade e a abertura da pós-modernidade a outros géneros, a outras identidades, à diversidade, à multiplicidade, à coabitação, à coexistência. Isso é tão visível na academia como na sociedade. E também no mercado literário, imagino eu, ou no espaço artístico. De facto, aquilo que hoje chamamos a pós-modernidade, e que terá começado lá depois, alguns após a Segunda Guerra Mundial, eu não gosto mesmo de falar de microfone. Ainda bem que nós, nas aulas, não precisamos. Isto intimida de qualquer forma, não sei. Terá começado lá longe após a Segunda Guerra Mundial, eventualmente década de 60, 70. Bem, os limites são amplos, mas a ideia que daí ressalta é que houve espaço para essa diversidade, para a multiplicidade, quer de identidades, quer de linguagens artísticas. E a pós-modernidade é, aliás, como o próprio expressionismo, um estado mental que assume claramente a diferença. Eu creio que é aí também que se integra, primeiro, aquilo que chama a cultura popular nas universidades. Eu falo das universidades porque efetivamente é o meu meio, é aquilo que conheço. É a partir daí que eu falo e que eu olho para aquilo que aconteceu e como há pouco disse, estou há muitos anos na faculdade, depois da minha licenciatura, e ali também é possível perceber como é que determinados fenómenos artísticos ou linguagens artísticas ou identidades múltiplas foram criando o seu espaço dentro das universidades, dentro da academia. Isso não sei se é um reconhecimento, mas pelo menos é uma abertura do próprio discurso científico, que se torna mais inclusivo, que se torna mais aberto e, sobretudo, não é hierarquizante. E o não ser hierarquizante permite a entrada de outras referências, de outros modelos artísticos e, sobretudo, uma ideia de que a cultura e também a cultura do terror não é marginal, não é periférica, porque a pós-modernidade dilui justamente essas barreiras entre aquilo que é popular e aquilo que era a cultura elevada. Eu tenho muito essa percepção, porque quando eu fiz a licenciatura, era efetivo. O que eu aprendi era cultura elevada. Era uma cultura claramente de base europeia, mas aquilo, como se costuma dizer, aquilo que a humanidade, quer dizer, até que se diz, aquilo que o homem produziu de melhor. E aquilo que nós hoje podemos oferecer nas universidades é muito mais amplo. Em questões de género, em questões de etnia, em questões religiosas mesmo. E essa abertura pode significar, e significa seguramente, que não há, pelo menos desejadamente, uma hierarquia nos fenómenos artísticos e a inclusão de outras linguagens
disruptivas, como foi o expressionismo no seu tempo, que era efetivamente uma linguagem disruptiva, mas de eleitos, de alguma forma, de eleitos, e que teve um período de validade muito breve, como eu disse há pouco, mas que, e era uma das questões que eu gostaria de ter falado aqui, mas não há tempo, digo assim muito sumariamente, como é que sobreviveu o expressionismo, ou como sobreviveu o Nosferatu até hoje? Sobreviveu no sentido da sobrevida. Qual a sobrevida do Nosferatu ou do expressionismo hoje? Bem, por aquilo que aqui já foi falado, por muita produção em termos de filmes, do film noir, de thrillers, do fantástico, tudo isso é uma herança do Nosferatu, sobretudo, mas provavelmente o legado maior do cinema expressionista, tínhamos lá o Nosferatu ou não, mas o legado maior, e que foi trabalhado, foi uma conquista muito significativa naquela primeira parte da década de 90, década de 20, é a ideia do cinema transformado em arte. A dignidade que foi dada ao cinema, e essa foi claramente uma conquista do expressionismo. O cinema como um fenómeno cultural, como um discurso cultural e como arte. E isso faz com que nós hoje também o encaremos não como um fenómeno da cultura popular, mas essencialmente, mas também como arte. Ou seja, não são necessariamente incompatíveis. Não é? Estás a falar da cultura popular e estava a pensar precisamente nos primórdios do cinema, que o cinema, quando é inventado em 1895, ainda é da cultura popular. Portanto, era nas feiras, onde havia uma câmara em que as pessoas entravam e viam imagens em movimento. Portanto, eu acho que isso aí dá para fazer logo uma ligação com a questão da fantasmagoria, do medo. Porque o exemplo que há bocadinho deu do comboio, que as pessoas começaram a fugir, não é? Porque o comboio vinha direto às pessoas. Portanto, há aqui uma ligação interessante e uma certa coincidência também, não é? Portanto, a invenção do cinema, primeiro como uma arte popular, no sentido eram truques de magia, e depois que estes realizadores transformaram numa verdadeira arte estética e reconhecida. Há bocadinho também estávamos a falar do Erlkönig. O Erlkönig, esse me fizeste recitar as primeiras linhas, é para mim um conto de terror. Pronto, é um conto de terror porquê? Porque, sim. É mesmo. Porque nos faz... Portanto, temos aqui duas palavras-chave, que são as palavras que aqui foram, se calhar, mais ditas. A palavra outro e desconforto. Não é? Portanto, é a presença do outro. Nós não sabemos no Erlkönig, quer dizer, é a morte, é o rei dos álamos. Quem é que vem roubar aquela carência? Dos álamos ou dos elfos? Ou dos elfos, exatamente, mas isso é outra história. Isso é a questão da tradução. E no fundo, o maior medo, eu acho que o maior medo é aquele que é dos nossos próprios demónios, não é? Eu acho que nós reagimos de forma muito mais visceral a uma coisa que já está dentro de nós, não é? E por isso é quando tu disseste há pouco que o outro pode ser o outro que está dentro de nós, isto é muito pertinente e depois coincide também com os escritos do Freud, e por isso também acho que temos que ter um certo cuidado na interpretação de certas obras, a dizer, ali o outro representa o judeu mau, ou o estrangeiro, ou... Sim, como é na questão do caso do Lovecraft, por exemplo. Exatamente, como no caso do Lovecraft. No caso do Nosferatu, depois se virem com atenção, eu acho que há uma coisa muito engraçada. Ele realmente tem esta figura abjeta, não é? E que causa medo, porque também tem qualquer coisa de grotesco, não é? Que lembra ratos, que lembra animalesco, não é? É grotesco. Mas a representação da figura no filme, já no próprio Murnau, às vezes é profundamente humanizada, não é? Eu acho que às vezes nós temos ali uma certa simpatia. Por exemplo, quando ele está do outro lado da rua,
E aquela mulher que se vai oferecer, que é a mulher do Hooter, que vai se sacrificar voluntariamente, oferece sexualmente a ele, ao Nosferatu, para salvar a cidade da peste. E ele está ali do outro lado. Aliás, o Woody Allen tem uma cena que é uma citação disso. Ele está do outro lado da rua a olhar para ela saudosamente. E nós sentimos a solidão. Portanto, ele está ali bastante... Às vezes tem lives de humanização. Portanto, esta questão do outro é muito difícil, às vezes, fazer a distinção. Ia dizer mais uma coisa, mas agora fugiu. Só pegar numa questão que... Eu vou só fazer aqui um pequeno comentário. Esta questão do que há de humano no Nosferatu é muito interessante, porque muitas das nossas submissões foram pegar numa questão muito existencialista do Nosferatu. Temos um poema de José Maria Covas, por exemplo, que se chama mesmo A Colheita Perfeita, ou o existencialismo do Condor Locke. Temos também uma ilustração de Maria Silva que tem assim um Nosferatu meio caído e que diz old and tired, portanto velho e cansado, que aconselho a que possam ver ali. Portanto, esta questão do que há de humano, de existencialista ali, sem dúvida que apela às pessoas. Lembram-se daquele filme também que lhe falei, que chama-se A Morte Cansada? Sim, A Morte Cansada também. A Morte Cansada também tem a ver com isso. Não, o que eu ia dizer há pouco, é só um acrescento, é que o Werner Herzog fez nos anos 70 um remake do Nosferatu. Ele até segue muito de perto a versão do Murnau, mas há uma coisa curiosa que nos leva a pensar sobre esta questão. O que é o outro? É que o próprio Hooter se transforma no Nosferatu, depois do Nosferatu aparecer. Portanto, há uma continuidade e há uma reversão. Exatamente. Essa versão é de 79? Essa versão é de 79. Eu ia dizer 79. Mas e é curioso que tem uma grande diferença para esta versão original. É que temos um elemento que não existia neste, o som. Exatamente. E isso transforma tudo. Portanto, eu estou a fazer um estudo sobre o som no cinema de terror e é interessante observar como o terror tem evoluído ao longo dos tempos, e aqui concordo com a afirmação do David, em que as coisas têm que ser contextualizadas nas épocas em que acontecem, não é? Claro. E o terror tem-se transformado ao longo dos tempos, não é? Consoante os movimentos. Aliás, o terror no cinema só é aceito como terror mais ou menos nos anos 30, porque até aí não se podia classificar um filme como terror. Portanto, era um tabu. Portanto, e as coisas foram-se adaptando até aos dias de hoje. E aqui, portanto, do som... Sim, é isso que às eu vezes falar. O som equivoca esse. É isso que eu ia falar. Portanto, até 1928, se não estou em erro, todos os filmes eram mudos. Tinham banda sonora e muitas vezes recorriam a orquestras para ter música quando o filme passava. Depois apareceu uma tecnologia que tinha um giradisco sincronizado ao ecrã, que permitia já ter algum som. Eu acho que foi com a inserção do som, mais ou menos em 1928, que realmente que os filmes de terror ganharam, de facto, um protagonismo muito maior. Porquê? Conseguimos incrementar um nível de imersão e de medo muito maior do que havia na altura, por exemplo, do Nosferatu, que não tínhamos o som para ajudar na narrativa. Tínhamos apenas a imagem. Temos a música. Temos a música, sim. Fortemente o elemento indutor de emoções. Completamente. Eu acho que no Nosferatu, nós, em determinados momentos, somos absolutamente dominados pela música. Não cabe a mim, a professora Cláudia sabe muito mais do assunto do que eu. Depende da banda sonora também, há várias. Não é? Sim, é verdade, mas, por exemplo, a sonoplastia no terror é quase 80% de um filme. Podemos fazer um exercício que é ver um filme do Halloween, ou do Screams, o que vocês escolherem. Tirem o som e vejam o filme. É o que eu faço, porque eu não aguento. E vocês vão ver que o impacto do filme é zero, não tem impacto nenhum. Portanto, com o incremento do som no cinema, o terror cresceu imenso. Tanto que a época dourada do cinema de terror é talvez nos anos 30, quando nascem os clássicos monstros da Universal e por aí fora. Portanto... Contudo, eu acho que naquela época as imagens tinham um impacto muito mais... precisamente por ser essa novidade, não é? Sim, completamente. As pessoas não estavam habituadas. E há um momento também muito interessante no nosso Nosferatu, que há a quebra da quarta parede, ou seja, o Nosferatu olha-nos nos olhos, não é? Sim. Portanto, isto devia ter, apesar de não haver o tal som, sonoplastia, devia ter um impacto
fortíssimo. É. Nós agora é que já estamos muito habituados a muita coisa, não é? Mas aí tínhamos um elemento extra, que era a teatralidade. As pessoas tinham que exagerar nos movimentos para passar emoções e expressões, não é? Hoje em dia, com o som, não é preciso tanto. Sim, e por isso a mise-en-scène, o cenário e a maquilhagem era tão importante. Exatamente. Esse estudo que eu falei inicialmente sobre o ecrã fantástico, diabólico, demoníaco. É justamente um estudo sobre a importância do teatro de Max Reinhardt, no expressionismo. Já agora que ganhei voz, só no instante, 2 questões ou 3. A primeira, eventualmente o expressionismo terá morrido quando o cinema ganhou som? Pelo menos é isso que dizem os estudos, ou os teóricos, mais nada. Mais nada. Os teóricos dizem que o cinema expressionista morreu quando o cinema se tornou sonoro. 2 coisas então muito breves sobre ainda o outro, sobre a ideia do outro e a presença do outro no Nosferatu. Há um estudo muito interessante e muito polémico sobre o cinema alemão, escrito por um historiador da arte, teórico do cinema, que entretanto, Siegfried Kracauer, que diz que Caligari ou Nosferatu foram uma espécie de prefigurações de Hitler. Portanto, fica essa ideia. Exato. Fica só isso. Vocês depois veem e leem como interpretarem. E é muito curioso porque toda a crítica académica em torno do expressionismo se desenvolve a partir de 2 grandes obras, 2 grandes estudos. Esta do Siegfried Kracauer, que chama de Caligari a Hitler. E o outro estudo de Lotte Eisner, numa perspectiva já mais estética, e é curioso como os estudos em torno do expressionismo se têm desenvolvido o dar razão ou contestar 2 visões, mas não queria deixar de vos deixar esta perspectiva, eventualmente muito polémica, de ler o Nosferatu como uma prefiguração de Hitler. Última, prometo, é mesmo a última ideia que a professora Cláudia ali falou há pouco sobre a emulação do feminino, que é um aspecto novo em relação ao Drácula. Faz-me lembrar uma expressão, também muito alemão, é um campo muito amplo. Ein weites Feld, diria o nosso Fontana. É um campo muito amplo, esta opção do Murnau, pela emulação da figura feminina como salvação da humanidade. Há uma tradição já na literatura alemã, que vem pelo menos desde o século XVIII, que chama a mulher como bela alma, que aqui se recupera. Isso é altamente perverso e conservador. Esta opção pela morte sacrificial no feminino. Queria-vos deixar também com esta possibilidade de leitura. Nem tudo é rebelde no expressionismo ou no Nosferatu. Há também uma atitude conservadora em relação... Reparem, estamos a falar de um filme da década de 20, na qual a mulher... A época de 20 é uma época muito, muito significante para a emancipação feminina e para a renovação de uma ideia de mulher que aqui foi absolutamente abandonada. Não é? Bom, basta ver que todos os realizadores ditos expressionistas alemães eram homens. Havia uma que infelizmente morreu depois do segundo filme, portanto ela não se notabilizou. Mas portanto, a realização, as mulheres depois tinham um lugar como divas, não é? Como atrizes, e exerciam o seu poder por aí. Exato. Mas a primeira realizadora, o primeiro filme de terror, considerado filme de terror, é realizado por uma mulher. Alice Guy ou Guy, não sei como é que se pronuncia. Mas não é alemã, não é? Por acaso não conheço a nacionalidade, mas o primeiro filme considerado terror é de uma mulher.
Fantástico. Portanto, fica aqui a Exato. nota. Deixo-vos também com outra. Relativamente a esta questão do som, nós temos um conto que se chama precisamente O Som Matou a Estrela do Cinema Mudo, que aconselho a irem ler, ok? Eu gostava de agradecer todo este painel pelas vossas palavras, pelas vossas contribuições. Foi uma conversa extremamente rica, que infelizmente está a chegar ao fim. Eu, por mim, digo, já ficava aqui a tarde toda a falar com vocês e só a ouvir-vos. Para quando um cafezinho, só para... Vocês falam e eu sento-me... Só isso, ok? Um grande obrigado. As vossas contribuições foram muito ricas. Obrigada, eu agradeço e agradeço. Obrigada. Eu penso que temos aqui muita coisa também para levarmos e arrancarmos dos nossos artistas daqui a mais ou menos 20 minutos? 20 minutos, sim. Vamos fazer uma pequena pausa para um café. Aproveitem e encontramos-vos daqui a pouco tempo. Obrigado. Muito obrigada.